Imagina se você descobrir que ganhou uma herança de 100 milhões de reais e o seu marido torrar tudo. Pois é exatamente isso que acontece com a Jane e o Tino em Até que a Sorte nos Separe Dois. O tio Olavinho morreu? Amanhã faremos a leitura do testamento. Testamento? Nós vamos não estar falido? Ainda restou alguma coisinha. Uma coisinha de quanto? Uns 100 milhões de reais. Vai deixar saudade, Samir! Hoje a gente vai entender como funciona a divisão de bens no divórcio quando há um tipo de herança envolvido. E o que significa uma chamada cláusula de incomunicabilidade que pode mudar tudo isso. No filme, a Jane ela recebe uma herança gigantesca do tio Olavinho, 100 milhões de reais. Só que o Tino, o marido dela, não tem juízo nenhum e acaba gastando tudo. Mas, juridicamente falando, se eles se separassem, o Tino teria direito a alguma herança, a algum dinheiro relacionado à herança que ficou para Jane? Novamente, a gente vai entrar no contexto do regime de bens do casal. No caso deles, o mais comum seria o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, para quem não faz aquele pacto antenupcial. No artigo 1659, inciso 1º do Código Civil, diz assim: excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Então, em regra, a herança ela é um bem particular, ou seja, ela pertence somente àquela pessoa que recebeu e não entra na divisão do divórcio. Se a Jane e o Tino se separassem, os 100 milhões de reais herdados do tio Olavinho seriam somente da Jane. Mas além dessa proteção natural que a lei dá, a herança ela pode vir com uma blindagem ainda mais forte, o que a gente chama de cláusula de incomunicabilidade. E o que seria isso? Ela é uma determinação feita por alguém que está testando. No caso, o tio Olavinho, ele impediria, por exemplo, que aquele bem entrasse na comunhão em qualquer hipótese, mesmo que o casal tivesse um regime de bens diferente. O artigo 1668, inciso 1º do Código Civil, reforça isso. Ele diz assim: excluem-se da comunhão os bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Então, se o testamento, por exemplo, do tio Olavinho tivesse uma cláusula que dissesse que a herança seria exclusivamente da Jane, não haveria possibilidade de ser dividida com o marido, o Tino, e não teria nenhum direito nem sobre os frutos, rendimentos ou até eventual valorização deste valor que ela recebeu. Agora, há situações em que o cônjuge ele pode tentar alegar algum direito, nem que seja indireto. Por exemplo, se a Jane tivesse investido o dinheiro da herança para comprar um imóvel em nome do casal, em nome dos dois, ou usado a herança para reformar a casa que eles tinham em comum, poderia haver a subrogação de bens, e isso muda também a natureza jurídica deste bem. Só que, para que o Tino tivesse direito, ele precisaria provar o esforço comum que ele tivesse na aquisição ou na valorização desse bem. O que, no caso, seria difícil, porque ele só ajudou a gastar, né? Nosso artigo 1660, inciso 1º do Código Civil, ele diz que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que em nome de um só dos cônjuges. Em outras situações, se o casal tivesse, por exemplo, outro regime de bens, o resultado ele pode mudar. Por exemplo, no regime de comunhão universal, todos os bens, inclusive os recebidos por herança, eles vão ser partilháveis, a não ser que exista a cláusula de incomunicabilidade. Já no regime de separação total, cada um mantém o que é seu e a herança também fica blindada só por quem a recebeu. Então, no nosso tema de hoje, a gente consegue entender que o Tino, ele não tem direito nenhum sobre a herança dos 100 milhões do tio Olavinho, se, por exemplo, ele resolver se separar, porque a herança, ela é um bem particular e ela poderia ainda ser protegida pela cláusula da incomunicabilidade. Mas é claro, né? Se ela usasse, por exemplo, dinheiro para comprar algo em conjunto, aí sim o Tino poderia tentar brigar pela partilha. Se quiser entender mais sobre o regime de bens e partilha no divórcio, já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Até o próximo Cinema Jurídico com Jenny Berger.